Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar produtores a confinar, a ganhar rentabilidade na fazenda com pecuária de corte. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e hoje eu vou falar sobre a lavoura apertando a pecuária. Você que tem fazenda, você que gosta de boi, você que está em várias regiões do Brasil, tem sentido aí a pressão da lavoura em cima da pecuária e como existem algumas alternativas e como o confinamento pode ajudar para você que tem cria, para você que tem recria, para você que precisa melhorar a sua produtividade na fazenda e está querendo achar uma forma de botar mais capital para dentro, de diversificar a sua fonte de renda. Para começar a nossa conversa de hoje, eu vou dizer o seguinte: por que será que durante esses anos todos a gente viu aí a lavoura crescendo demais? Por que será que o gado perdeu um pouco de espaço para a lavoura? Porque a lavoura começou a entregar mais margem para os produtores, seja para quem planta mesmo, seja para quem eventualmente arrendou parte da fazenda ou das fazendas, ou para quem mesmo já desistiu de fazenda e arrendou a fazenda inteira para cana, para eucalipto, enfim, para outras culturas. Porque as culturas, com certeza, vêm entregando mais margem, vêm entregando mais rentabilidade. Por que será que isso aconteceu? Pode ser óbvio para alguns, pode não ser muito óbvio para outros, mas a verdade é que isso acontece quando a tecnologia chega e aumenta a produtividade, ou seja, com o mesmo espaço de terra ou com o mesmo recurso, você consegue produzir mais, ganha produtividade e aí ganha mais margem, ganha mais lucro, ganha mais dinheiro. Então, o lucro da lavoura, ele cresceu junto com a tecnologia que foi aplicada. E se você, meu amigo, você, minha amiga, que está aqui agora, ou você que vai assistir essa edição gravada depois, deu um pulo lá no AgriShow em Ribeirão Preto, você pode ver isso pessoalmente. Então, hoje eu vou falar que você que é apaixonado por boi, eu entendo como é difícil, por exemplo, você está aí na sua região e não está conseguindo aí a lucratividade, a rentabilidade que você poderia conseguir na sua fazenda. Quem gosta mesmo de pecuária, entra no canal, conversa comigo, muitas vezes fala: Marcelo, eu não tô, rapaz, eu tô espremido aqui, soja tá chegando para tudo quanto é lado, aqui minha região tá ficando só região de soja, só eu que insisto, só eu que consigo continuar no boi. E aí, pode ser que você já tenha fazenda há muito tempo, que você já esteja há muito tempo aí na pecuária e você gosta da lida, realmente está muito, muito, muito difícil continuar. Você não vê alternativa e hoje você pode estar em busca disso, né? Pode estar em busca de uma opção para levar para dentro da fazenda, para melhorar essa rentabilidade, para contribuir com a sua produção. E quando a gente tem lucro, né, cada vez mais apertado, começa a desanimar. Então, quando a gente está desanimado, muitas vezes a gente perde a vontade de fazer as coisas e aí piora mais ainda. O contrário disso é buscar informação, buscar tecnologia. E justamente no dia de hoje foi um dia muito corrido para mim, cheguei completamente tarde, perdi o programa, tive problema de conexão aqui com a internet, uma série de situações aqui, as pessoas reclamaram que entraram e caíram, então você que está buscando informação tem que insistir um pouco também, porque é exatamente isso que a gente faz todo dia a dia, todo santo dia, no dia a dia, assim como eu fiz hoje. E talvez você já tenha passado a encarar a sua fazenda como um negócio, e é assim que tem que ser, um negócio de verdade, um negócio que tem que ser controlado, um negócio que tem entrada, tem despesa, tem receita, tem momento para investir, tem momento para receber, tem que coordenar tudo isso. Então você que está aqui hoje, que já encarou a sua fazenda como um negócio de verdade, você sabe que a internet é uma excelente ferramenta para buscar informação. Isso pode trazer rapidamente um bom nível de conhecimento e que é de implantação imediata. Então, para você que está buscando novidade, eu preciso agora te mostrar uma oportunidade de mercado.
Marcelo, oportunidade de mercado, esse palavreado aí que você fala é um pouco difícil. Eu sei, eu vim da indústria, estudei marketing, estudei gestão, mas mercado, o que é mercado? Mercado é o seguinte, você tem a demanda e a oferta, certo? Muito bem. Então a gente tem que lembrar o seguinte, que o nosso produto, ele tem uma demanda. Você tem o boi que é a oferta e o produto tem uma demanda. O que é a demanda? É a necessidade que as pessoas têm desse produto. Só que a carne, ela não é um produto qualquer. Ela é um alimento nobre, uma fonte nobre de nutrientes e a gente sabe que a produção do mundo, aliás, que o número de pessoas do mundo está aumentando cada vez mais e por isso é necessário, é preciso que mais comida seja produzida. Agora, você que está aqui hoje, aonde você acha que tem espaço e condições de clima para aumentar a produção de carne? Justamente no Brasil. Então, hoje eu estou dizendo aqui que nós estamos num momento que talvez alguns estejam achando aí muito difícil, apertar economia, política, juros altos, e talvez você esteja pensando isso aí hoje, e eu entendo se você estiver pensando aí hoje, mas é o seguinte, meu amigo, é daqui que vai sair proteína vermelha para o mundo, queira você ou não. E eu vou te provar até o final do programa de hoje que esse é o melhor momento para entrar no negócio. Você que tem capital, você que está capitalizado aí, é o melhor momento para entrar no negócio. E você que tem a propriedade já e está apertado, eu vou te mostrar uma alternativa interessante para botar caixa, para gerar caixa aí para sua propriedade, para que você consiga melhorar umas partes que são importantes sem precisar trazer dinheiro de fora. Vamos lá então. Bom, falando de oferta, falando de demanda, falando de Brasil, maior produtor, maior exportador de carne bovina do mundo, não é ainda o maior produtor. Hoje os Estados Unidos produz mais carne que a gente, por exemplo, né? E por que isso acontece? Se o rebanho americano é menor que o nosso rebanho? Porque a produtividade americana é muito maior que a nossa produtividade. Então, essa oportunidade existe. Olha só, aqui no Brasil tem espaço para crescer, tem terra para crescer. O que falta? Falta tecnologia na medida certa. Lá fora tem tecnologia, mas não tem mais espaço. Então o crescimento é limitado lá por espaço. Por mais que eles desenvolvam tecnologia e produtividade, ainda é limitado por espaço, por condição ambiental, por clima. Aqui a gente só é limitado por tecnologia. E eu vou te dizer hoje que essa tecnologia está chegando. Eu vou falar uma até o final do programa de hoje. Talvez você já saiba, talvez não. Vale a pena ressaltar, vale a pena relembrar, vale a pena considerar o que vai ser dito aqui hoje. Muito bem. Então, quando a gente fala em oportunidade, em trazer essa tecnologia, quando a gente fala que o Brasil é o melhor lugar do mundo para produzir carne, eu tenho que lembrar que nós temos um potencial muito grande de pastagem. E essas pastagens, ainda não, a maior parte das pastagens, das fazendas, dos pastos, não são manejadas adequadamente. E aí, a gente vai para um ponto assim, olha o potencial que a gente tem, por exemplo, se a gente começar a trabalhar pastagem degradada ou se você que está aqui comigo hoje já usar essas informações, por exemplo, de uma maneira mais estratégica para evitar que esse problema aconteça aí na sua fazenda. Porque o confinamento é uma estratégia justamente no momento que você precisa tirar aquele boi do pasto. Eu vou voltar a falar mais disso até o final do programa de hoje. Muito bem, então, para produzir mais bezerro lá na cria, porque quando a gente fala em fazenda de cria, em eficiência, em margem apertada, né, a gente precisa começar a falar um pouco desses problemas de rentabilidade aí das fazendas de cria. E eu entendo, porque, olha, eu tenho 50 anos hoje, eu tenho contato com boi, com cavalo, com fazenda, desde que eu tinha 6 anos, desde que eu me lembro por gente, que é mais ou menos quando eu tinha 6 anos. E a gente vê que a tradição nossa de pecuária sempre foi forte, sempre teve pasto, cercava o pasto, soltava o gado no pasto e tudo certo com isso. E o gado ficava pastejando ali naquele pasto o ano inteiro e tudo certo com isso. Aí depois a gente começou a colocar mais gado, menos gado, enfim. E muito pasto foi degradado, encheu de cupinzeiro, né? Quem não lembra daquela imagem de infância de chegar num pasto e estar lotado de cupim, campo de futebol rapado, a vacada com a costela mostrando pra caramba aquela dificuldade a seca, chegando o animal morrendo de fome, eventualmente até de sede. Então, tradicionalmente a gente veio dessa cultura. Só que hoje a gente já sabe como não deixar isso acontecer. Então, se eu estou falando de rentabilidade baixa, talvez hoje você não tenha capital na fazenda para começar a corrigir os problemas, que muitas vezes são até de manejo, mas
que de uma certa forma, algum capital você vai precisar. E quando a gente fala em cria, em eficiência de fazenda de cria, é muito importante ressaltar que a curva de crescimento do bezerro, o momento em que o bezerro ganha peso com força, no começo da vida do bezerro, ele ganha peso muito forte, ele vai numa curva assim de crescimento, de ganho de peso, de crescimento e de ganho de peso. Quando a gente bota uma nutrição certa nesse momento, a gente investe proporcionalmente menos e o lucro, a rentabilidade dessa operação é muito boa. Claro que tem os momentos que cai o preço do bezerro, tá tudo certo? Não, né? É um problema, sério, é o ciclo pecuário, mas nesse momento você pode ter uma alternativa. Agora, lá atrás, se eu tenho problema de fornecimento de volumoso, problema de manejo de pasto nesse bezerro, é uma situação que não vai me levar a um ganho de peso máximo. E o outro problema é a suplementação adequada que esse bezerro vai receber. A gente já sabe muito sobre vários aspectos nutricionais, por exemplo, os aditivos mais específicos. A gente já sabe que quando fala de cria, a nutrição é chave, mas não é só para o bezerro, é para a vaca também, desde o terço médio de gestação. E muitas vezes você pode estar aí passando por uma situação na fazenda hoje de não saber muito bem o que fazer, porque é caro reformar pasto, o adubo está caro e, por outro lado, a arroba está baixa. Então, os problemas começam quando a gente não consegue botar a coisa para embalar, para andar. E quando você é capaz de engordar até o corte de uma forma simples, esse recurso vem. Vou voltar a falar disso mais para frente. Hoje, claro, não é o nosso objetivo aqui falar de manejo de pastagem de uma forma assim extensiva, conversar muito tempo sobre isso. Nós nem teríamos tempo para fazer isso. Mas o que eu gostaria de dizer é que a nutrição é a parte mais importante da história. E claro que a nutrição que eu já disse começa pela vaca, mas também quando fala de cria, precisa de um bom manejo reprodutivo. E a eficiência desse manejo reprodutivo é muito influenciada pelo programa nutricional que as vacas estão recebendo. E a gente sempre, eu cresci ouvindo e vendo muito produtor fazer suplementação errada com vaca, porque suplementar a vaca é caro. E aí a gente paga por isso no bezerro lá na frente. Percebe que a gente conversa e tudo volta para a nutrição. Agora, aí a gente já sabe isso. Então, beleza, Marcelo, já entendi essa parte. Eu preciso realmente melhorar o meu manejo de pastagem lá na fazenda. Eu uso sistema de pastejo contínuo lá, tem muito pasto degradado. Eu preciso mudar isso na fazenda, maravilha. Mas acontece que hoje eu não tenho nem estrutura na fazenda. Se eu for fazer uma suplementação de mineral, por exemplo, e aí a gente já vai falar de recria. Então, se eu tratei bem desse bezerro, se ele comeu um creep, e aí eu tenho que ter uma estrutura para o creep. Fazer a estrutura do creep, simples. Mas se esse bezerro comeu bem no creep, depois na recria, se esse bezerro foi bem suplementado na recria, quando chegar lá na frente no confinamento, ele entra mais pesado no confinamento. E falando em recria, é muito importante lembrar, por exemplo, de coxo de sal, espaço de coxo de sal. E muitas vezes as fazendas têm aquele coxo antigo, coberto, estreito. Hoje em dia a gente já sabe que mudou completamente esse conceito, que é preciso, é necessário fazer com que o nosso programa nutricional seja entregue para esses animais que estão sendo recriados também. Então eu posso ter problema de estrutura, posso ter problema de pessoas para passar, para fazer a salga, porque se eu mudei o sistema de salga, esse animal que vai me render muito lá na frente, ele está recebendo aqui uma quantidade de mineral adequada hoje, e talvez isso signifique 0,35, 0,5% do peso vivo de mineral. E aí, esse animal recebendo essa quantidade de mineral, precisa ter coxo para isso, precisa ter gente para passar esse sal, muitas vezes todo dia, ou um dia sim, um dia não. Então, é muito importante pensar em tudo isso. E para tudo isso, nós vamos precisar de dinheiro. Ou melhor, o senhor que está querendo aí melhorar a sua rentabilidade da fazenda, encurtando o ciclo, começando a medir a sua produção de arroba por hectare ano, vai precisar pensar em tudo isso. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para o Júnior, que entrou aqui com a gente agora, Furlan, grande abraço aí para você, Agropecuária OJC. E é isso aí. Então, veja bem, é preciso pensar como é que a gente vai botar a tecnologia na fazenda. É preciso fazer isso de forma gradativa. Tem recurso físico, tem pessoa para fazer, tem hora certa para fazer as coisas. Mas eu tenho ouvido por aí muita gente dizer que esse ano realmente não vai investir na fazenda, está muito caro, o custo do capital está caro, é uma coisa assim que, Marcelo, esse ano nós não vamos botar dinheiro, as linhas de crédito
turma está apertando a gente lá no banco, taxa de juros estão dificultando a nossa vida, e a gente já sabia que ia ser assim e tudo mais. Então, claro que nós não vamos falar aqui de política de captação, de alocação de recursos, mas já que a gente não vai trazer dinheiro de fora, como é que a gente consegue girar um pouco mais os animais da fazenda? Como é que a gente consegue encurtar esse ciclo para botar mais dinheiro, para aumentar a frequência de receita na fazenda hoje? De uma forma simples. É exatamente esse o tema da nossa conversa de hoje. E quando eu digo que esse momento é o melhor momento para entrar, e talvez seja muito difícil, nossa, Marcelo do céu, como é que você está falando isso, que esse é o melhor momento, se a arroba está lá embaixo, se nós estamos com essa perspectiva política aí firme, se quem está confinando boi não está difícil de ganhar dinheiro no modo convencional de confinamento, como é que você pode dizer que esse é o melhor momento para entrar? Eu vou fazer duas observações que talvez não seja tão óbvio para a gente pensar. A primeira delas é o seguinte, olha só, veja bem, a arroba está baixa, lá embaixo, beleza, nós estamos aí provavelmente no fundo do poço, mas ela vai virar, não vai demorar. Escuta, escreve, grava isso para você me cobrar depois. Ela vai virar e não vai demorar. Pensando nisso, a conta que a gente faz normalmente é assim, poxa vida, se essa arroba tivesse R$300 hoje, ou R$290 hoje, ou 285, um valor mais recente, eu ia ganhar tanto. Mas essa é a comparação errada. Por quê? Porque eu ouço, vejo, faço simulação, comprovo o resultado da turma que está comigo, por exemplo, no programa Confinamento do Zero ao Lucro, ganhando dinheiro nesse momento. Por quê, Marcelo? Porque a arroba do boi magro que o caboclo compra para botar no coxo, ela está com 5, 10% de deságio em muitas regiões do país. Então, a primeira coisa que você tem que comparar é a arroba de entrada e a arroba de saída do boi. Mesmo que a arroba de saída seja baixa, e nesse momento todo mundo está desanimado, essa semana, eu ouvi gente falar de comprar bezerro aí, garrotão, R$8 o quilo, enfim, depende da região, tem região que está muito menos que isso, tem região que está um pouco mais, mas está todo mundo desanimado agora. Pensa, você vai comprar uma arroba R$20 mais barata do que você vai vender, mesmo você estando vendendo hoje, se for em São Paulo, se for no Mato Grosso, 240, 260, depende da região do Brasil que você está hoje, talvez muito menos que isso. Mas se você pagar a arroba lá embaixo, tem gente pagando a arroba de vaca R$190. Então essa comparação da arroba de entrada e da arroba de saída é o primeiro ponto importante para você analisar a viabilidade de fazer um confinamento para botar dinheiro na fazenda, que é exatamente o que eu estou dizendo hoje. Bom, mas Marcelo, não é só esse ganho financeiro. E se não engordar bem? E se eu não errar na engorda? E se eu não souber fazer um silo? Marcelo, se eu não tiver volumoso? E se eu não conseguir entregar esse trato? E o vagão? E o custo? E o custeio do confinamento? Muito bem. Tudo isso só funciona se a sua arroba engordada tiver um bom valor. Esse é o outro ponto. Quantos reais você investe hoje para engordar uma arroba? Eu fiz uma conta hoje lá com o seu Cláudio Crepaldi de Acanga, que é dono do laticínio Quilombo, meu amigo, que por sinal é tão amigo meu que é uma propriedade de leite, que eu sou responsável técnico lá do laticínio. Eu só trabalho com corte hoje, mas eles são muito amigo meu, então a gente faz isso lá com eles já faz uns anos. E eu trabalhei muito com marketing, com gestão, então essa parte a gente entende bastante e ajuda um pouco eles lá também. Eu estava conversando com ele falando, olha só, hoje, quanto está o milho na nossa região? Quanto está o milho aí na sua região? Talvez R$60? Talvez tenha uma perspectiva de 48, talvez você já pagou 55, talvez ainda está pagando 70, enfim. O preço que o milho está, ele colabora muito, ele participa muito do valor que você vai gastar para engordar uma arroba. Então, a primeira comparação que nós fizemos foi essa arroba que vai entrar, essa arroba que vai sair. Agora, quanto custa o milho para falar quanto eu vou gastar para engordar uma arroba? No caso dele hoje, ia ficar R$220 para engordar uma arroba. Eu fiz uma conta semana passada de 192 e outra conta de R$194 de custo de arroba engordada. Um sistema simples de confinamento que usa volumoso só na fase de adaptação. E aí, se eu estou engordando uma arroba, faz uma conta comigo rápida, seu João, só para gravar esse número. Escreve aí no seu caderninho duas contas para você quebrar a cabeça aí para ver se vai dar certo na sua região ou não.
Se você ganhou R$ 20 na compra, pagou uma arroba R$ 20 mais barata do que você vai vender, mesmo estando baixa, que você vai vender baixa, mas você pagou R$ 20 mais barato. Esse é o primeiro ponto de atenção para dar certo isso que eu estou te falando. Ou então pagar igual. Ah, Marcelo, eu não consigo pagar com deságil, mas eu não paguei ágil, igualei aqui. Maravilha, igualou, tudo bem. Funciona também, porque no confinamento, se você engordou uma arroba com R$ 220, por exemplo, e vendeu essa arroba por 240 é baixo, hein? 240 é baixo. Região que a arroba está 240, o milho está mais barato que essa conta que eu fiz hoje aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu vendo por 260 essa arroba hoje. Ou mais, daqui a muito pouco tempo vai ser mais que isso. Mas eu vou considerar 260 hoje. Então eu gastei 220 para engordar e vendi por 260, R$ 40 por arroba. Ah, Marcelo, mas tem o custeio do confinamento, Marcelo. Tem o diesel, tem toda a despesa, tem o vagão. Pois é, talvez o que precise mudar é o sistema de engorda, aonde a despesa e o custo fixo vai lá embaixo. Como é que eu faço para baixar o custo fixo, o custeio do confinamento? Como é que eu faço para reduzir esse custo? Um sistema simples que você usa volumoso só na adaptação, faz uma boa adaptação desses animais e termina com dieta total ou com dieta de grão inteiro bem feita, são 3 ingredientes para misturar, uma mistura básica de 3 ingredientes, seco, com baixa quantidade total. A quantidade de matéria seca é a mesma. Você vai trabalhar aí nesse sistema com 2,1% do peso vivo. Mas a quantidade de matéria original é muito menor, porque essa comida é seca. É muito mais rápido para passar, é muito mais fácil de misturar. E esse é o último detalhe do sistema que precisa ficar bem entendido aqui com a gente hoje. O que significa um sistema fácil de misturar? Significa um sistema que você vai entregar a mesma ou uma quantidade muito parecida de energia, de nutrientes, de matéria seca todos os dias. Um dos principais problemas que levam os confinamentos à queda de desempenho em alguns lotes e a prejuízo em alguns anos é quando eu tenho problemas de fornecimento de matéria seca, problemas de mistura, e tudo isso acontece devido a uma complexidade do modo convencional, porque esse modo que a gente já sabe que hoje tem tecnologia suficiente para fazer, essa mesma tecnologia que a agricultura já emprega. Ou seja, é o mesmo conceito, é a aplicação de tecnologia para aumentar a produtividade. Esse mesmo conceito de aplicação de tecnologia que a agricultura usa, nós temos na nossa mão, à disposição. As empresas, as faculdades, os pesquisadores já estudaram muito. Hoje a gente já consegue fazer dietas fortíssimas, com mais de 80% de NDT, um resultado bacana de 1,7 kg ou mais por dia de animais que ficam prontos rápido. E aí vem o último ponto da nossa conversa de hoje, que é justamente essa capacidade de girar animais na propriedade. Pensa que a sua fazenda é uma empresa, pensa que aquilo ali é uma produção, pensa que ali tem muitos bois e cada boi que sai é um produto seu que está sendo colocado no mercado. Quanto mais rápido você girar o boi, mais você tem tempo para botar outros bois. E olha que interessante. Eu estou mostrando para vocês hoje o começo dessa solução. E esse começo é justamente essa forma de engordar simples, rápido, sem medo de ser feliz, com certeza, vender esses animais, trazer dinheiro para dentro, e aí com esse dinheiro o que você pode fazer, meu amigo? Primeiro você livrou um pouco seus pastos, para descansar um pouco eles. Depois você pode pegar esse dinheiro para investir o mínimo possível de estrutura, por exemplo, de cerca, para fazer um manejo rotacionado de pastagem lá para sua cria e para sua recria. E você não tem ideia do quanto que isso vai melhorar a saúde, quanto que isso vai melhorar as suas plantas, quanto isso vai melhorar a pastagem, quanto você vai melhorar o vigor, quanto você vai melhorar a sua massa de produção de pasto. Então, isso é muito importante, porque fazenda é empresa. Empresa hoje, todos os recursos são muito bem aproveitados. Lembrando que esse pasto também recicla CO2, recicla carbono, mas essa é uma conversa para outro dia, porque a pecuária, ao invés do que todo mundo fala por aí, né, que é a grande vilã que destrói a Amazônia, não. A pecuária é uma atividade que recicla o carbono na natureza e você vai poder se beneficiar. Você, eu não sei, mas as fazendas
que trabalharem de forma ideal, com manejo de pastagem bem feito, produção de massa verde, vão ser capazes de gerar créditos de carbono. Você vai ser cobrado por isso no futuro, você pode ter certeza. E a nossa atividade é show para fazer isso. A gente está cada vez mais falando sobre isso. Eu mesmo tenho um projeto junto com o GPB, com a Associação GPB, Grupo Pecuária Brasil, que é o GPB nas escolas, que eu vou levar essa informação para as crianças. Eu vou ensinar as crianças tudo que a gente tem de tecnologia para tornar a pecuária nossa muito sustentável. Algumas fazendas já são, mas a grande maioria ainda precisa ser. Qual que é o lucro dessa? Como é que a gente usa essa sustentabilidade para chegar no lucro? Quais são os resultados positivos para a sua fazenda dessa sustentabilidade? Uai, produzir massa verde primeiro começou confinando. Olha que interessante o caminho que você pode fazer hoje com a gente. Primeiro, aprender um confinamento simples. Então, botou um pouco de dinheiro para dentro, conseguiu terminar os animais até o corte, botou uma receita mais frequente. Com essa receita, você usou para investir em cerca, por exemplo, para fazer um manejo rotacionário de pastagem. Mudou a estratégia de suplementação dos animais, acelerou a fase de cria, a fase de recria, encurtou o ciclo, começou a girar mais animais e de quebra, essa produção de massa que veio do pasto, ela vai te dar créditos de carbono sempre. Você vai acumular créditos de carbono. E aí é só contar essa história para as pessoas, é só documentar tudo isso. Então, veja, nós temos uma oportunidade que é agora. Não é daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, não sei como vai estar o milho. Quer dizer, daqui a 6 meses, a arroba vai subir. Maravilha. Provavelmente o ano que vem, todo mundo está esperando o ano que vem. Tem gente que fala no final do ano, virada de ciclo. Eu comecei a fazer isso só agora, Marcelo. Eu aprendi agora. Eu hoje consigo fazer isso na minha fazenda. A turma já está sabendo fazer. E eu estou comprando arroba barata. Por que eu digo que esse momento é ímpar? Porque esse é o momento de estocar arroba com preço barato. Se você resolver entrar quando a arroba subir, você vai pagar ágio 5%, 10% ou mais. E aí talvez você fale, Marcelo, mas gado bom tem que pagar ágio. Ué, talvez hoje, até, vamos concordar, vai. Fui comprar uma genética selecionadíssima, carcaça avaliada por ultrassom, com todos os parâmetros, área de olho de lomo, espessura de gordura subcutânea, tudo certinho no ultrassom, uma boiada top, pediu 5% de ágio hoje. Uai, mas olha o tipo da boiada, essa boiada você vai pagar muito mais caro lá na frente. Então hoje, a gente tem oportunidade para entrar nessa fase do ciclo, para deixar tudo redondinho, para a hora que virar, ganhar com força. A hora que virar, você já vai pagar mais caro para entrar. Todo mundo está querendo entrar. Onde muita gente quer ir, tem fila, meu amigo. Mulher bonita que todo mundo quer namorar, tem fila. E assim vai. Então, hoje é o momento para pegar milho com preço bom, para pegar arroba de reposição com preço bom, fazer com eficiência, ganhar, se manter lucrativo, para daqui a alguns meses estar preparado para a virada do ciclo pecuário. Bom, olhando a fazenda como um todo, olhando a sua história na pecuária como um todo, o que você me diz hoje, por exemplo, se você conseguisse desmamar os bezerros com 270 quilos, um pouquinho menos de 8 meses, beirando 8 meses, e depois fazer uma recria turbinada e fornecendo uma quantidade boa de suplementação durante 60 dias para esses animais, depois colocasse eles no confinamento por mais 120 dias, por exemplo, ou 150, dependendo do tipo de animal e da sua região, e fosse capaz de entregar animais com 16 meses. Como seria a sua vida girando um boi em 16 meses? Como ficaria a sua produção de arrobas por hectare ano e a sua taxa de desfrute? Então, veja, o milho é um alimento, perdão pelo erro da palavra, o milho é um alimento importantíssimo, porque ele tem muito NDT, e aí a gente faz aquela continha simples, né, para saber a matéria seca e o NDT, saber o custo de 1 tonelada de NDT na matéria seca, e hoje isso é imbatível, ou melhor, tem uma situação, desculpa, até engasguei aqui, ou melhor, tem uma situação em uma região do Brasil que bate o milho, que é o quê? Que é a aveia na região sul do Brasil. Hoje a gente faz dieta com aveia. Aliás, eu fiz a semana passada para um pecuarista que está comigo lá do Rio Grande do Sul
a simulação do próximo giro dele no nosso sistema de trato, usando aveia na dieta de grão inteiro com aveia, uma simulação de lucro de R$ 1.500 por animal. Para você isso é bom ou ruim? Para todo mundo é bom, né? Não vou nem perguntar. R$ 1.500 por animal, por ciclo. Olha isso. Por que isso acontece? Como que ele é capaz de chegar nisso? Fez adaptação na pastagem e foi para a dieta total. Aliás, foi para a dieta de grão inteiro, usando aveia. E aí? Esses animais com 1,7 kg, 1,8 kg de ganho de peso? Tudo bem, é uma situação de lá. Mas talvez na sua região, não sei que região você é, daqui a pouco talvez o milho chegue a R$ 48 um saco. Marcelo, R$ 48 o saco. R$ 48 um saco. Como é que é para você hoje? Como é que é para você hoje pagar um milho R$ 48 o saco? Então, pontos importantes da nossa conversa de hoje. Por que a pecuária ficou mais difícil? Porque a tecnologia não chegou na pecuária como chegou na agricultura. E se você foi no AgriShow, você constatou isso, bateu recorde de vendas lá. O nosso agronegócio está bombando. Pode falar o que quiser. Vamos pedalar um pouco na subida. Taxa um pouco mais alta. Tudo bem, mas nosso agronegócio está bombando. Então, primeiro ponto importante. Olhando para os nossos amigos, que são exemplos a ser seguidos, os agricultores, e lembrando que quem tem fazenda de recria é o agricultor de pasto. Confinamento é outra conversa, mas tem que saber plantar e colher pasto. E quem colhe pasto é o boi, hein? Olha lá. Olhando para eles, a gente chega à conclusão que a tecnologia é a principal ferramenta que hoje a gente precisa botar dentro da fazenda. Que tecnologia, Marcelo? Qual que é o meu próximo passo de intensificação? Qual deve ser o seu próximo passo de intensificação? Eu é que te pergunto. Qual deve ser o seu próximo passo para intensificar na sua propriedade? Uai, depende da propriedade. Eu não posso dar uma receita pronta. Faça isso. Mas, em geral, se você tivesse hoje uma forma simples de confinar os animais, ganhando aí de 500 a R$ 1.000 por boi, hoje, na arroba de hoje, isso é bom ou bom para você? Bom. Bom para você. Bom para sua turma, porque é simples. E aí eu volto lá para trás e começo a usar esse recurso para corrigir um pouco da parte de trás. Geraldo, tendência de mercado. Estamos na fase de baixa do ciclo pecuário. Baixa, baixa, baixa. Depois da baixa, sempre vem a alta. Tem 4 fatores que são estudados pelos especialistas em mercado para determinar os momentos de virada do ciclo pecuário. Ninguém sabe dizer ao certo quando é o fundo do poço ou quando é o alto da montanha, os picos extremos. Isso pode-se acertar, mas ninguém sabe dizer ao certo. Mas existem alguns parâmetros que a gente começa a medir, por exemplo, abate de matrizes é um deles, para saber o momento que a gente tem que entrar comprador ou vendedor no mercado. E já faz algum tempo que a gente está num momento comprador. Então, tendência de mercado fala assim, meu amigo, se você tem condições, esse é o momento para fazer estoque de arroba. Agora, sua fazenda está preparada para isso? Se não tiver, é besteira. Então, às vezes eu vejo alguns vídeos na internet, alguns conselhos, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não dá para falar faça isso. Como é que é a sua realidade? Eu não sei como está o seu caixa, por exemplo. Mas eu gostaria de te dizer o seguinte. Se nesse momento de virada de ciclo para baixo, nesse momento de baixa de ciclo pecuário, você não está preparado para encher a fazenda, pensa que daqui a 4, 5 anos, esse momento vai voltar a acontecer. Porque é cíclico. Porque não é quando o preço do bezerro cai que eu tenho que acabar com as vacas, que vai subir de novo. Quando o preço do bezerro cai, eu tenho que estar preparado para ter uma alternativa. Por exemplo, terminar os animais na fazenda. Quem tem cria tem que ter essa flexibilidade. Mas tem que conhecer ciclo pecuário também, porque vai voltar a subir depois. Então, se você não consegue fazer estoque de arroba hoje, dá para fazer na próxima virada. Prepara a sua fazenda para isso. Pergunto porque eu estou receoso de prender o gado e não ter comprador. Olha, nessa semana, por exemplo, veja bem,
Essa semana nós estamos aí com as escalas longas, apertadas e tudo mais. O que a gente está vendo é o momento de virada chegando e a turma tentando segurar daqui, segurar dali, entendeu? Então, dependendo do tipo de gado que você tem, do tipo de trato que você vai fazer, para quem você vende esse gado, eu não sei quantos animais, às vezes você tem lá uma escala muito grande, você tem que entregar 1.500 animais por semana. Se você pode ter um grande boitel, por exemplo, é muito difícil te dar uma orientação específica sem conhecer o seu negócio. Mas, em geral, quem tem uma necessidade de entregar 1.000 bois por semana, já está muito bem conversado com o frigorífico, né? Tem as parcerias. Eu conheço uma turma que faz isso muito bem, inclusive aqui pertinho de mim, aqui pertinho de Bauru, São Paulo. Faz isso muito bem. Então, uma dica para você, além de estar olhando um pouco essa tendência de mercado, além de estar buscando produzir um produto melhor, porque tem uma coisa também, né? Uma carcaça que tem mais qualidade é mais fácil de ser negociada, dependendo da região que você está, ok? Então, é um ponto importante. Mas, além de conversar com os compradores, inclusive, talvez até deixar uma coisa meio combinada. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas, acima de tudo isso, é possível trabalhar com seguro de preço, com estratégia. É possível. Muito pouca gente ainda faz isso. Esse mercado no Brasil é pouco desenvolvido, mas vai desenvolver demais. É uma coisa que vai ganhar força assim demais trabalhar dentro com seguro de preço, que é lá uma opção de venda lá na bolsa de valor mesmo. E se no momento que você tiver com os bois pronto, tiver uma queda abrupta por uma coisa que ninguém esperava, então nós estamos esperando que vai subir, mas de repente chega daqui a 3 meses, sei lá, acontece uma guerra, sei lá, uma guerra, por exemplo. Guerra foi lá, baixou 40, 60 reais o preço da roupa. Se você tem o seguro de preço, você não perde. Fazendo isso da forma certa, você não perde. Então é um ponto importante, interessante, entender um pouco como é que isso funciona, ok? Bom, nós já falamos bastante hoje e só não posso deixar vocês irem embora sem dizer uma coisa. Nós estamos à beira da seca. À beira da seca. Uma das coisas que faz ou que fez com que a pecuária voltasse muito para baixo mesmo, muito para trás, em termos de margem, de situação difícil, é que a gente não aprendeu lá. Eu tenho 50 anos, talvez você tenha mais ou menos, vocês que estão aqui com a gente hoje. A gente não aprendeu a fazer reserva de pasto, ou de volumoso, ou de silo, ou de feno para seca. E aí toda a seca, em muitas fazendas do Brasil, o gado volta para trás. Olha, isso aí é um crime. Crime para o seu bolso, para a sua fazenda, para o futuro, para as suas gerações, porque gado voltando para trás, não dá mais para a gente conceber isso, não dá mais para a gente permitir isso. Reserva de volumoso para seca é importantíssimo, importantíssimo. Lá na Europa, chegou no inverno, Suíça, vaca, queijo suíço. No inverno vai para o confinamento, para os celeiros enormes lá. Tem que ter uma estratégia, né? Então, se você ainda não tem para esse ano, qual que é a saída? Você vai deixar voltar para trás ou vai prender esse gado? Como é que você está de pasto? Muito importante. Tem gente que fala assim, um bezerro, um garrote não pode passar 2 secas. E se você tem uma reserva de volumoso para seca, tem uma suplementação proteico-energética estratégica bem entregue, porque é muito importante, não é só ter o programa, é estar lá no dia a dia para saber como é que esse programa está sendo entregue pela peãozada. Não é fácil fazer isso. É mais difícil do que parece fazer isso dar certo. Tem logística, tem uma série de coisas, tem espaço de coxo. Então, ter essa reserva de pasto, ter uma mineralização, uma suplementação mineral proteica estratégica para seca é fundamental para que esses animais, ao invés de perder, ganhem um pouco, vai ganhar menos, lógico, mas ganha um pouquinho de peso ainda, mantenha a curva de ganho, mantenha o saldo positivo, uma operação que está se mantendo rentável, um dinheirinho que está entrando. Se você que está aqui comigo hoje tem gado e está aí na porta da seca que vai ficar sem pasto, olhe o preço do milho na sua região,
olha o preço dos alimentos e se prepara para fazer um confinamento da forma simples. E até por isso eu preciso avisar para vocês que em breve a gente vai ter uma novidade. Se você não está com a gente ainda, não participou de nenhum evento nosso, no meu link da bio tem lá. Clica lá no link, deixa o seu e-mail que você vai ficar sabendo das novidades aí. Sem fazer isso, pode ser que você perca. Mas se você deixar o seu e-mail lá, você vai ficar sabendo de uma novidade que a gente vai ter em breve, que pode fazer muito sentido para todos vocês que estão aqui hoje. Um grande abraço a todos vocês. E agora é a hora, hein? É a hora de fazer com certeza. Se você está procurando alguma ideia, se você precisa de alguma orientação, pode mandar mensagem para a gente aqui, vai ser um prazer ajudar, ok? Uma ótima noite para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais!